Outra coisa que eu notei, né, a questão de saída da matriz, né? Isso foi assim já no primeiro ano que eu notei, né? Que tem muitas coisas que começaram a perder o sentido para mim, né? Então, por exemplo, assim, tiveram várias vezes que eu fui no shopping e assim, eu olhava para aquele monte de coisa, sabe? E as pessoas correndo de um lado para o outro, comprando. Quer ver no período de Natal, aí no final do ano? Era, sabe, aquele desespero para comprar aquele monte de gente com aquele monte de sacola. E eu comecei a andar assim nas ruas, nesses lugares, e aquilo já não, sabe, comprar, possuir, consumir, isso já tinha perdido o sentido. Digamos assim, não que eu não fosse, mas eu ia lá e comprava uma coisinha que era necessária para mim. Então aquele desejo desenfreado, né, que muitas vezes eu tive antes, muitos anos atrás, no fundo era uma carência. Que quando eu comprava algo, na verdade eu estava querendo suprir um vazio. E aí eu consumia muito por conta, né, para preencher aquele vazio. Mas tão logo você tem aquele objeto que você quer, logo ele perde o valor, tá? Então, por exemplo, um celular, né? Então, se você compra, né, com aquele desejo, é uma semana, você com aquele celular e daqui a pouco você logo larga o celular do lado, aquilo já não tem mais valor, né, sentimental como tinha antes. E isso eu fui percebendo bastante no processo da RH. É claro, a gente está no mundo, como o professor Hélio Couto fala, mas a gente percebe que a gente não é daqui, que a gente não é deste mundo. E aí outras coisas você começa a dar valor em outras coisas, em outras questões mais espirituais, coisas de valor real, sabe? Porque no fundo, quando a gente partir deste mundo, tudo fica aqui. Todas as questões materiais, né, problemas, isso fica aqui. Você vai levar só você mesmo, tá? Então, dentro desse período, eu fui percebendo essa saída e você começa a olhar o mundo de uma outra forma. Então, eu comecei a observar coisas que antes, quando eu estava inserida ali no processo, eu não via. E eu comecei a perceber o exagero emocional que existe, né? E assim as sombras, como elas operam dentro desse sistema. A gente começa a perceber a programação da Matrix. É um programa, gente. Fica rodando no piloto automático. E aí você começa a observar e você se torna o observador da tua vida. Isso foi, ao mesmo tempo que é muito legal, né? Você vai se deslocando para um patamar mais elevado de consciência, mas ao mesmo tempo o teu ego fica assim, sabe, apavorado, dá muito medo. Então o ego, né, e ele quer chamar atenção, tá? Então uma das coisas que eu notei também foi isso, o meu ego começou porque estava acostumado dentro daquela zona de conforto e de repente a consciência começa a deslocar, né, a ficar mais consciente do que está acontecendo. E aí, né, as sombras elas começam a extravasar, tá? E aí é onde vem as situações para a gente acolher e resolver. Bom, nesse período aqui, né, eu percebi também a mediunidade que ela aflorou bastante. Então, a questão da mediunidade abriu, né, bastante. Eu comecei a perceber, a ficar mais ligada na questão energética, comecei a perceber a intenção das pessoas, né, que antes eu não percebia, eu era assim, eu me iludia muito, né? Eu criava ilusões, claro, mas daí eu me sentia sempre enganada pelos outros. E aí, como esse, né, aflorar da mediunidade, da percepção, claro, eu pedi isso na ressonância, tá? Então, por isso que eu tô te falando, cuidado com o que você pede. E então eu pedi, né, a questão da intuição que aflorasse mais, então isso ficou muito aguçado. A intuição, assim, ó, se você deixa ela vir e atende e não duvida, ela te leva a tantas situações boas, às vezes coisas simples, tá? Uma experiência que eu tive,
Um dia eu precisava pagar conta numa lotérica. E aí eu saí de casa, eu pensei assim, eu pensei em levar um outro cartão, né, de um outro banco que digamos assim, que eu tinha mais saldo, tá? E aí quando eu tava saindo, quando eu fui abrir a porta para sair, a intuição veio, né, e disse assim para mim, né, ou talvez os meus mentores, né, os meus amigos espirituais que estão junto, né, mas alguém me avisou, disse assim, olha, acho que é melhor você levar o cartão da Caixa Econômica. E eu pensei naquilo e eu fiquei parada com a chave na porta. E aí, naquele momento, sabe, eu duvidei. E daí eu fiquei assim, por alguns instantes, eu pensei assim, não, mas não, né? Se eu tenho mais saldo aqui, né? Eles devem aceitar esse cartão aqui. Abri a porta, fechei a porta e estava descendo. E estava desci as escadas. Quando eu cheguei na porta, né, da saída do prédio, desabou uma chuva gigantesca, assim. Não estava chovendo até então, tanto que eu nem estava levando sombrinha. Quando eu olhei aquela chuva, aí de novo a intuição disse assim: olha, tá vendo? Ó, você vai ter que voltar para pegar a sombrinha, então aproveita e já pega o cartão da Caixa Econômica, né? Aí eu pensei, bom, não tem outra solução, né? Já que eu vou ter que ir lá pegar a sombrinha, não custa nada eu abrir, né, pegar o cartão e levar mais esse cartão, por via das dúvidas, tá? Aí eu subi, né, e eu tava saindo, eu tava esquecendo o cartão. Eu peguei a sombrinha e eu tava esquecendo o cartão. Quando eu cheguei na porta de novo o aviso, pega o cartão da Caixa. Aí eu falei, voltei lá, peguei o cartão e levei. Quando chegou lá na lotérica, eu fui pagar a conta e dei o cartão do outro banco, o outro cartão que eu estava usando, né? Quando chegou daí a moça falou: "Não, a gente não passa esse cartão aí, é só do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica". Aí daí eu entendi, eu falei: "Claro, né? Eu estava sendo avisada". E quando eu ainda duvidei e ainda eles deram um jeito, né? Fizeram chover assim para eu voltar e pegar, porque senão eu ia perder tempo, gente. E é uma caminhadinha, né, da lotérica da minha casa até a lotérica. E eu falei, nossa, tá vendo? Então esse foi um dos exemplos, tá? Uma das experiências que eu passei acerca, né, dessa questão da intuição, da mediunidade, né, que ficou mais aflorada. Claro, nesse período tiveram algumas coisas desagradáveis, tá? Sofri alguns ataques, né, espirituais. Assim, de visão eu não via, tá? Mas assim, eu sentia, né? Então paralisava tudo. E aí eu tive que consultar algumas pessoas, né, clarividentes e tal, e elas conseguiram ver a situação e eu realmente estava passando por ataques, né, espirituais. Por quê? Uma vez que você expanda a tua consciência, quando a gente faz a ressonância harmônica e eu pedi a abertura da mediunidade, eu comecei a trabalhar, né, e ajudar as pessoas nessa expansão da consciência. E como o Hélio Couto mesmo explica, isso para o pessoal que está trabalhando ali, né, para manter as pessoas escravas, né, das baixas frequências, isso não é bom, tá? Então eles vão tentar atacar sim quem está trabalhando pela luz, quem está ajudando na expansão da consciência. Tá? Então, quando eu percebi isso, daí, claro, né, eu conversei com ele Couto e expliquei a situação. Ele enviou ajuda espiritual imediatamente e assim o alívio foi imediato. E isso não aconteceu uma vez, tá? Aconteceram algumas vezes e toda vez que eu solicitei ajuda para ele enviou, tá? O Hélio Couto ele sempre responde os seus e-mails e assim, claro, da forma dele, tá? Ele é bem direto, né? E eu amo esse jeito dele direto porque ele ensina muito a gente através disso a ser claro e objetivo, sem muito mimimi, tá? Então, mas todas as vezes em que eu expliquei a situação para ele, imediatamente ele enviou uma equipe de ajuda espiritual e eu percebi, né, que, nossa, foi assim uma limpa, tá? Até eu aprender, tá? O que que eu fui aprendendo? A eu me blindar, tá? A meditar, a buscar coisas elevadas, a ouvir coisas boas, tudo isso auxilia na tua frequência.
Então, a melhor forma que a gente tem de se manter protegido espiritualmente desses ataques, essas coisas todas, é estar numa frequência elevada, porque daí a gente não fica visível para essas vibrações, tá? Mas se acontecer de você se distrair ou não conseguir estar, porque a gente não consegue estar 100% vibrando em 540 Hz, né? Então a gente consegue por períodos, depois a gente, né? A gente tem essas oscilações ainda. Mas sempre que você perceber que baixou muito, procure uma coisa elevada para te tirar daquele estado para você vibrar, né? Quando eu estava tendo esses problemas, né, emocionais ali, que eu estava vivenciando aqueles padrões, eu baixava muito a frequência, então eu ficava muito visível. E como você está com o teu campo energético muito forte, né, muito robusto, a tua vitalidade energética, então isso daí é uma fonte de alimento para eles, né? E aí, enfim, daí você tem que tomar as suas providências, conversar com ela, buscar ajuda espiritualizada, né? Pessoas que possam te auxiliar a sair dessa frequência, dessa vibração, tá? E se ajudar, principalmente, tá? Porque o trabalho é interno. Enquanto eu não mudava aquela forma mental, aquelas questões internas, por mais que eles me ajudassem, por mais que eu tivesse procurado ajuda fora, logo que eu estava sozinha de novo, tudo baixava, tudo acontecia tudo de novo, tá? Por quê? Porque eu ainda não estava equilibrando internamente, tá? Então, o que eu percebi nessas experiências aí dos 2 anos também foram que em alguns momentos essas memórias da minha infância começaram a voltar. E eu fui, né, vieram assim, nossa, de bandeja, assim, na consciência, né, de forma consciente. E eu consegui voltar a certas lembranças da infância. E eu fui entendendo da onde tinha surgido aquele apego excessivo que eu tinha nas pessoas e nas situações. Por que eu tinha tanta dificuldade em soltar, em deixar ir, sabe? Por isso que me gerava aquela sensação e aquela energia de posse, aquela possessividade e aquela necessidade de estar sempre no controle. Então eu era uma pessoa bastante controladora. E aquele que está no controle não é à toa, tá, gente? Então a gente olha uma pessoa controladora, egocêntrica, então a gente julga e aponta. Mas não, se a gente vai investigar o histórico, da onde começou aquilo, a gente vai ver, vai trazer memórias lá da infância da pessoa que foi criada aquela energia. É um programa, tá ali na programação e ela não sabe, ela sofre. Então, assim, eu sofria muito por ter essa energia da posse, do controle, mas eu não sabia como soltar aquilo, sabe? Eu não queria ter aquilo. E tinha, sabe? Então isso era angustiante porque eu não queria ser assim. E aí, por conta dessa energia, você sofre muito porque as pessoas se afastam, você fica muito sozinho, né? Passa por essas experiências de solidão e você não entende por quê, tá? E aí, nesses períodos que vieram, essas memórias, eu comecei a olhar, ai, nossa, isso aqui. Aí eu usei a técnica que o Hélio recomenda em algumas palestras dele, da auto-hipnose, né? Então eu peguei e aproveitei que aquela situação estava sendo apresentada, né? Voltei nessa memória e ressignifiquei aquela história. Gente, daí aproveitei, já fiz o Ho'oponopono, né? Para me perdoar por ter permitido que aquilo ficasse na minha vida, por ter permitido, né, manter aquela energia por tanto tempo que me causou tanto sofrimento, gente, e não precisava, tá? Então eu fiz esse processo, uma auto-hipnose, voltei, ressignifiquei, me perdoei, limpei. Gente, é tão maravilhoso, é muito bom, eu recomendo que vocês façam isso, porque dá um alívio. Sabe, assim você respira aliviado, você chora, eu chorei muito. Chora mesmo, porque chorar limpa, é a catarse, né, que o Hélio fala. Às vezes a catarse vem pro choro, então é quando você chora e depois que terminou aquilo vem, sabe, da compreensão e aquilo te traz um sentimento de alívio. Aí você limpou aquela informação, tá? E aí você tá curado daquele processo. Logo vem outro, tá, gente?
É que nem uma camada de cebola. Você tira uma camada, vem outra. Tira uma camada, vem outra, tá? E aí eu fui percebendo que isso foi essas memórias, né? À medida que vinha e eu não fugia mais daquela dor, eu acolhia aquela dor, eu dizia para mim mesmo, está tudo bem, né? Eu estou aqui, você não está sozinha. Falava com a minha criança interna, porque era aquela criança que se sentia sozinha, era aquela criança que ficava desesperada por não ter a mãe, por não ter o pai, né? E tendo que enfrentar o mundo sozinha. Era a minha criança que vivenciou aquilo e não entendia por que a vida era assim. E hoje eu pude acolher ela. E sabe, dá uma sensação de alívio quando você diz: eu estou aqui, né? Você não está sozinha. Dá uma sensação de segurança. Essa sensação de segurança era o que me faltou, né, na minha infância. O que fez com que eu me tornasse uma pessoa extremamente insegura, né, na minha vida. Então, o medo de dar um passo, sempre a insegurança, achando que não era capaz, aí vem as crenças de não merecimento, de não capacidade, e assim vai, baixa estima, e aí vai longe a lista, tá? Então foi muito bom ter essas experiências, voltar essas memórias, entender e compreender e transmutar elas, tá? Então o que eu percebi, né, que por muitas vezes na minha vida, exatamente por ter esse medo de ser abandonada, de ser rejeitada, né, por medo de ficar sozinha, muitas vezes, e daí eu fui a própria inconsciente foi desenvolvendo esse mecanismo de autodefesa que era o que? A posse, de querer controlar. Então, assim, eu tinha uma ideia de que se eu tivesse no controle, então eu estava segura. Dava uma falsa sensação de segurança. Isso é ilusão, tá? E por causa disso, né, eu me sujeitei durante a minha vida inteira a muita situação, gente, de humilhação, sabe? Assim, ó, eu me levei a estados de sofrência, né, que não precisaria ter levado, experiências que me causaram muita dor. Então eu me sujeitei a ficar debaixo de pessoas autoritárias, sabe? Me sujeitei a fazer muitas coisas que eu não queria na minha vida. Fiquei presa, fiquei presa, tá? E eu sofria. Por isso que eu não era feliz, né? Conforme eu compartilhei, se vocês assistirem o primeiro vídeo que eu gravei de 1 ano de ressonância, eu conto lá um pouco da minha história, das dores que eu passei, né? Das situações em que eu vivi. Tudo isso aconteceu, né? Hoje eu tô com essa consciência do que aconteceu, da onde que veio isso. Que vieram dessas experiências da minha infância, da primeira infância, que eu não soube lidar, que eu era criança, eu não entendia, né? Eu não tive uma orientação dessa forma, tá? Por isso é muito importante, hoje eu vejo, quem tem filhos, sabe? Cuida com o que você fala para os teus filhos, né? Primeiro a gente precisa se conhecer para poder lidar com o filho, né? Criar filho não é fácil. Mas quando você começa a ter essa consciência, conserte as coisas. Passe a ajudar o seu filho, a dizer coisas boas, a colocar, digamos assim, boas informações no inconsciente dele, para que depois, quando adulto, ele não se sujeite a viver tantas dores, tanto sofrimento, sem necessidade, tá? Então, isso me levou a um processo de autossuicídio, né? A gente acha que se suicidar é somente quem vai lá e tira a própria vida, né? E deixa o corpo físico, né? Não, gente. A gente comete pequenos atos cotidianos de suicídio, tá? Quando a gente não se ama, tá? Então, por muito tempo, praticamente uma vida inteira, né? Os meus 30 e poucos anos aí de vida, eu me suicidei, porque eu não me amava. Então eu me abandonava. Me ocasionei o autoabandono, sabe, a falta de amor por mim mesma. Então me desenvolveu muito a baixa estima. E aí eu só vivia situações dolorosas de acordo a esse processo interno, tá? Então é muito importante a gente aprender, né, a lidar com as nossas sombras, a olhar elas de frente, a encarar, sabe? Quando você
encara aquele monstro ali na tua frente, aquela dor, sabe? E segura, sabe? O que eu fiz é segurar, olhando para aquele monstro e dizer para ele: tá tudo bem, você não sabia que era assim. Então eu te perdoo, eu me perdoo, tá? O perdão ele é importantíssimo. Não tem como você seguir uma vida feliz e plena sem você perdoar, porque o perdão liberta. E foi isso que eu aprendi, né? Aprendi mais ainda, né? Nesse processo de 2 anos da ressonância. Então, um dos processos que também é importante falar, né, acerca dessas experiências da ressonância harmônica nos 2 anos é também os pedidos que foram realizados, né? Então, assim, não teve somente, né, trabalho com sombras, dificuldades e problemas, né? Tiveram muitas coisas nas quais eu também solicitei na ressonância harmônica que se realizaram, né? Conforme eu fui andando, né, conforme eu fui libertando memórias, perdoando e fazendo a minha parte, tá? Então, é muito importante, o professor Hélio Couto fala, né, que não é só pedir, você precisa fazer também. Não é só fazer os pedidos e ficar no sofá esperando. Não, você precisa ir trabalhando, né? Você precisa ir tendo fontes de recurso para você conseguir dinheiro para comprar aquilo que você quer. Então você vai fazendo a tua parte, o universo também faz a dele, né? Então tiveram bastante coisas assim, mas para as pessoas que olham, aliás, alguns desses pedidos e podem dizer, nossa, mas tão pequeno, tão... Mas para mim era muito importante, né? Experienciar, conseguir conquistar aquilo. E aí nesse período também aconteceram viagens que eu havia solicitado, né, viagens de passeio, porque eu pedi isso também, porque no meio do processo aí a gente precisa se divertir, gente, né? Por um bom tempo, né, eu fiquei presa a muitos dramas, a muitos problemas, a muita dificuldade, a muita sofrência, mesmo sendo ressonante. E eu entendi, teve um período que me deu um despertar, eu entendi, eu disse, nossa, mas eu preciso me divertir aí. Precisa ter momentos de alegria, porque senão o que o Hélio explica, né? Quando você tá alegre, é o momento em que a onda entra com mais força e aí realiza aquilo que você quer, né? Porque é uma frequência muito alta, é uma frequência muito elevada e que a realização das nossas coisas vem através dessa frequência. Então, assim, eu tive, né, passeios, viagens e que me proporcionaram, mesmo que por um pequeno período, uma sensação de felicidade, de satisfação. Então eu fui passear, visitei amigos em outras cidades, e eu fui fazer viagens também, fui fazer cursos, né, que eu gostaria. Então eu tinha pedido na ressonância que eu gostaria de conhecer tal palestrante e eu consegui, né, conhecê-los pessoalmente. E é muito legal, sabe? Né, para quem, isso que eu falei, para quem tá vendo, parece, nossa, mas uma viagem. Às vezes você viaja tanto que isso para ti se tornou uma rotina, mas para mim não era. Então, assim, eu não conseguia fazer uma viagem nem a 40 minutos da minha cidade, né? E eu, final do ano, também passei na praia, num local onde eu tinha cocriado no início do ano, né? Eu imaginei, eu me sentia, senti o ar, né, as ondas do mar, um vento assim no meu rosto, e isso, né, acabou chegando, é uma cocriação, né, tá? Então, outras coisas que eu conquistei, né, são coisas materiais, mas que para mim foi muito bom e fez todo sentido e é muito útil, né? Residência nova. Então eu passei por um período de mudança no final do ano, então tive que mudar de apartamento, né? Mas essas mudanças, todas elas foram benéficas, né? Trouxeram uma renovação de energias, porque eu também havia solicitado que eu gostaria de viver experiências que tivessem de acordo à minha atual frequência, que eu não queria mais vivenciar experiências que não tivessem mais sentido para mim, né? Então, é isso que eu falei, gente. Cuida do que vocês pedem. Porque aquilo que é pedido chega para você, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar.
E se você quer, e só tenha paciência, porque vai chegar. Como eu comentei, tiveram muitos pedidos que ainda não chegaram. Mas por quê? Porque eu ainda não dei a abertura para o universo trazer. Então tá na minha responsabilidade, eu vou fazendo a minha parte aqui, vou limpando, vou purificando. E muitas coisas eu já descolapsei, né? Porque criei ansiedade, medo, resistência. E aí você descolapsa às vezes, daí você tem que sentar e cocriar tudo de novo, começar do zero, né? O professor Eli Couto já explica isso. Então é importante as pequenas coisas que a gente vá conquistando, gente. A gente fica muito feliz, muito grato, sabe? Todas essas coisas que eu fui conquistando, que aos olhos dos outros pode ser tão pequenos, tão poucos, mas para mim, sabe? É muita gratidão, é muito recompensador estar conquistando aquelas coisas, né? Seja uma viagem, seja até um grupo, né? Eu comecei a participar de grupos novos, assim, conheci novas pessoas e eu me sentia muito alegre e me sinto, né, muito grata por estar tendo a oportunidade de recomeçar uma nova vida, mas de um patamar mais consciente agora, tá bom? Então, aproveite bem o seu processo. Passe por todo o processo que for necessário, porque é aquela frase, né, que eu sempre ouvi as pessoas dizerem que depois de uma tempestade, o arco-íris sempre aparece. E essa frase é real, gente. O arco-íris sempre chega. E ele colore toda a nossa vida de muita alegria, de muita felicidade. Em poucos meses de ressonância eu já tinha entendido o processo do perdão, mas agora nesse passar desses 2 anos eu entendi a profundidade que é a ferramenta do perdão, tá bom? Então eu desejo que esse vídeo possa ter ajudado vocês na experiência de vocês. Conforme eu disse, é a minha experiência, né? Eu estou compartilhando aqui. Tem pessoas que vão se identificar e tem pessoas que não vão. Enfim, cada um com as suas informações, né? E aí você possa perceber, principalmente, que quando alguém fala alguma coisa, tudo que as pessoas falam é de acordo às informações que elas têm dentro. Então, quando eu julguei muitas vezes as pessoas, era por conta dessas informações que eu tinha e eu não sabia, tá? E era a minha crença, eram as minhas crenças, né? E hoje eu evito, né, julgar porque eu sei que o julgamento está em mim. Eu preciso limpar aquela informação para conseguir olhar o outro com bons olhos, para olhar os outros, né, num patamar mais elevado. Da mesma forma, também não me criticar, porque quando eu me critico, eu critico os outros, tá? Então, desejo aí que vocês tenham uma boa experiência no processo de vocês. Quem está iniciando, bom início. Para quem está no processo, né, um bom processo para vocês. E tudo que a gente precisa, né, o universo traz. Não se preocupe, não tenha medo, sabe? Tudo que você precisa, o suficiente, vem, né? Tá bom? Um beijo para todos vocês. Se precisarem de ajuda, eu estou à disposição. É só entrar em contato pelo meu e-mail ali.